para falarmos sobre esse assunto, sobre pessoas que foram chipadas, foram colocadas nelas um chip, foi colocado nelas um chip, foram abduzidas. Vamos conversar com a Marcela. Você conhece a Marcela? Não pessoalmente. Não? Marcela, bom dia. Bom dia, tudo bom? Oi, tudo bem com você? Bom dia, Marcela. Também. Agora estamos ouvindo você melhor. Estou aqui com o Ademar, você está vendo ele aqui? Estou. O Ademar José Gevaert, que é o Eu editor. conheço ele. Ah, você Como é que conhece? vai, Marcela? Tudo bem? Tudo bom. bom e você? Bem, obrigado. Conta pra gente, como é que foi essa experiência, Marcela? É que em março de 90, eu tinha saído, quando cheguei em casa, de repente sumiu todo o pensamento, parecia que eu estava num campo magnético, né? E eu pensei que eu fosse desmaiar, mas de repente, quando o pensamento voltou, já tinha a imagem de um ser. Era como um cinema 180 graus. Aí ele se apresentou, falou que era um extraterrestre e eu não acreditei. Eu pensei que fosse espírito. Eu fiquei por 15 dias achando isso, até que ele conseguiu me comprovar. Daí, por um ano, todo dia, às 8 da noite, ele me chamava para passar informação. Daí eu achei que eu precisava de um ufólogo para me explicar o que era aquilo. Porque eu não entendia nada de ufologia na época. Tá, mas que explicação que ele te dava? Sobre o quê, todo dia? Ele falou do povo dele, falou da Confederação do Universo, que é a união de inúmeros planetas, de inúmeras galáxias, que é para trabalhar pela harmonia do universo, em todos os sentidos, né? E falou da missão que eu teria, que eu desenvolveria um trabalho em conjunto com a Confederação, que seria contra os ETs negativos, porque tem os ETs positivos e os negativos, como nós aqui, né? E Marcela? Aí ele começou a passar informação sobre tudo isso. Quando eu achei um ufólogo que se interessou pelo caso, que é o Arismanes Baraldi Dias, ele começou a estudar. Conforme ele foi estudando, foram aparecendo as coisas, né? Então, aí uma série de radiografias que eu tinha tirado em 84, porque eu não conseguia fazer natação, me dava problema no nariz, sangramento, eu não conseguia fazer respiração técnica, né? E aí o professor mandou que eu tirasse radiografia, que ele achava que eu tinha problema no nariz. E apareceu um negócio, tipo assim, uma porca redonda, tá? Uma porca de parafuso? Eu achei que aquilo fosse um problema da máquina, do equipamento de radiografia. E deixei pra lá, guardei as radiografias, tal. Nenhum médico prestou atenção naquilo, apesar de ser grande. A gente tem o raio-x aqui, a gente quer mostrar, porque o caso da Marcela é um dos casos mais famosos do Brasil e do mundo, né? É um caso bem famoso, sim. Como que chama o caso dela? DEF, é isso? O caso DEF, porque a pessoa com quem ela contactou-se era que se apresentou como DEF, não foi, Marcela? Foi. E eu tenho uma pergunta a você. Esse contato se dava de que maneira? Ele se materializava e vocês conversavam, você ouvia? Ou ele se dava telepaticamente de alguma maneira? É com imagem, tá? O pensamento sai, aí dá lugar a como um cinema 180 graus, com direito a zoom. Eles querem me mostrar uma coisa e eu não compreendi, eles ampliam. É como o Whitley Strieber explica o contato dele, as visões que ele teve, né? Com detalhamento das imagens. E aí tem som, ele pode falar tanto com a voz, como também só por telepatia, e que dá para entender isso quando é o contato normal, né? Porque teve já 3 vezes que eu me encontrei com ele pessoalmente, né? Sempre dentro da sua casa ou em algum caso fora dela? 2 vezes foi fora, foi na nave. A primeira vez foi 15 de novembro de 90. Minha amiga, e estava com o meu carro, a gente estava voltando da casa da pessoa que estava fazendo os desenhos falados do caso, né? Que já era uma preparação para o Congresso Brasileiro de Ufologia Científica, que foi apresentado em 91. Em Curitiba. Em Curitiba. Só um pouquinho aí, Marcela. A gente está mostrando agora. Esse é o implante do lado direito. Que altura da sua cabeça? É no crânio, acima, né? Da orelha, dentro do cérebro. Sim, acima da orelha? É. Do lado esquerdo ou direito? Esse
grande é do lado direito. E esse você que tem aparece outro? bem. Você tem dois? Tem outro. Aonde que é o outro? Do lado esquerdo é o seguinte, eu tinha esse foi colocado em 76, tá? Quando eu estava hospitalizada, foram lá no hospital e implantaram. Agora, você falou que você chegou a ter contato com a nave vindo de um lugar com a sua amiga. A sua amiga viu? Ela só viu a subida e a descida, porque ela foi paralisada. Nós fomos à hipnose regressiva com Mário Rangel, que é um hipnólogo famoso também na ufologia, e constatou que ela viu a subida e a descida. Quem andou na nave mesmo fui eu. Alguma outra pessoa, ao longo desse ano que você teve contato com o comandante Def, pôde vê-lo também, pôde repartir com você as experiências? Olha, se eu não me engano, três anos depois desse primeiro fato, o Mário Rangel parece conhecer uma senhora que viu, né, mais ou menos nessa data, que acho que foi nesse dia, ela viu no mesmo lugar uma nave parada. Então, possivelmente, ela pode ser a testemunha que viu a nave, ou antes, ou enquanto eu estava lá na nave, antes de eu subir, não sei, porque ela não viu subir nada, mas ela viu a nave parada nesse local. Agora, você tem como dizer pra gente como que é essa nave? Ela é forma, assim, de lentilha, de cerca de 50 metros de diâmetro. É uma forma de lentilha, 50 metros de diâmetro. E o que tem dentro dessa nave? Olha, eu só vi um salão redondo de cerca de 20 metros de diâmetro. Isso eu calculei por causa do carro, porque o carro ficou dentro daí. Você foi levada com o seu carro? Oi? Você foi levada com o seu carro? A primeira vez e a segunda com o carro. O carro entrou na nave? O carro, inclusive, depois de 5 meses, ele acusava pouca radiação, mas alguma coisa mais do que o normal, que enquanto os carros mostravam 0,02 milirentgens, o meu carro, principalmente no painel, acusava 0,05 a 0,06. Você tem esse carro ainda? Tenho. Agora, isso você não sabia do carro? Não sabia. Marcela, a sua amiga, no momento em que o carro então entrou na nave, ela apagou, foi isso? Ela desligou? Não, quando eles paralisaram, ela ouvia e via, mas não se mexia. Então a visão dela era só da frente e ela ouvia, porque enquanto eu saí do carro lá já dentro da nave, ela lembra de seres falando para ela, para não ter medo, que tudo era pro bem da gente, aquelas coisas, né? E quando eu voltei pro carro, eu vi 2 seres do lado dela. E ela como não saiu do carro. Como que eles são, Marcela? Como? Como que eles são? Você... Olha, a gente tem uma imagem, inclusive, de como supostamente eles seriam, né? Pode ir falando, por favor. Eles têm cerca de 2,6 metros, por aí. Eu calculei porque eu abracei o comandante Def, tá? Então tem mais ou menos 2,6 metros. Eles têm porte atlético. A maioria é loiro de olhos azuis, só que os olhos são que nem um gato sonolento, tá? Inclusive, não sei se aí no site, no portal, tem uma foto só do 3x4 dele, o desenho falado dele, que dá para ver melhor os olhos. Agora, a minoria seria, o ponto recessivo dessa raça é cabelo escuro. Ou eles não têm a parte branca do olho, é isso? Não, eu não vi a parte branca e eu não vi ele piscando, assim, que nem ter pálpebras. Pode ser que tenha, mas eu não vi. E falam a nossa língua? Falam. Se você ler sobre casos assim de contato, você vai ver que se for na Espanha eles falam espanhol, se for nos Estados Unidos é inglês. É como a gente fazer uma viagem para a Europa e querer ir para a França e antes aprender o francês. É mais ou menos isso. Eles explicam o porquê de escolher determinadas pessoas e por que te escolheram? Eu perguntei sobre isso, eles falaram que é o perfil da pessoa em relação ao trabalho a ser desenvolvido. Você comentou isso com a sua família? As pessoas da sua família sabem de tudo isso? Sabem. E eles entenderam isso? Não te chamaram de louca? Você mesmo, no primeiro momento, não achou que estava sonhando? Que era uma coisa, uma visão? No começo eu pensei que fosse imaginação, que fosse espírito, mas depois, aí que está.
aquele que é contatado mesmo, existe uma comunicação mental, mas também tem experiências físicas. Aquele que só fica parado em mensagens, eu não acredito muito que seja exatamente uma comunicação, talvez seja até animismo, é o próprio inconsciente. Agora, no meu caso, não. Tenho inúmeras experiências que, inclusive, eu com meu amigo Daltro Espírito Santo, a gente escreveu um livro e está agora sendo examinado na editora, porque eu tive tantas experiências inusitadas que eu acho que é bom que o público veja até, entendeu? Porque no começo eu até entrei em parafuso quando as experiências físicas começaram, porque era uma coisa que a gente estava habituado a ver na televisão, sabendo que é uma técnica de cinema, e que eu estava vivenciando na realidade. De repente acontece com a pessoa. Realmente é um choque. A última vez que eles fizeram contato com você foi quando? Olha, contato telepático é sempre. Agora, depois dessa vez do carro, em 96, dia 28 de maio de 96, fui atender uma ocorrência, eu estava trabalhando, estava com o carro do serviço e pelo caminho que eu fiz, o farol fechou bem em frente ao obelisco do Ibirapuera. Quando o farol abriu, eu saí, né, eu fiz o carro andar e eu percebi que eu estava no Monumento às Bandeiras, vamos dizer. Eles colocaram no monumento errado. E o Mário Rangel me deu, foi uma diferença de 800 metros. Então, essa vez eu fui levada também, foi quando eles retiraram o objeto da esquerda e colocaram que nem duas anteninhas, uma de cada lado do cérebro, que está sendo estudado ainda. Então eles tiraram aquele formato de uma arruela, de uma porca de parafuso que a gente mostrou? Esse que está mostrando era o primeiro. Ele foi tirado dia 15 de novembro de 90 e foi colocado do lado esquerdo. Aí deve ter outra foto da radiografia do lado esquerdo. Então você está com um outro chip agora? Outro chip. Agora eu estou com o terceiro. Aí eu não sei bem se eu estou mesmo com esse terceiro, porque agora, dia 13 de abril, meu quarto aconteceu um negócio muito estranho, que houve luzes, os cachorros ficaram que nem loucos, e eu não sei se eles entraram no quarto ou se eu fui levada. Então é um outro caso que vai ter que ser analisado. E a sua vida mudou no que com relação a isso? Olha, a vida normal não mudou nada, apenas que agora eu entendo de ufologia, eu virei até uma pesquisadora, coisas que as pessoas não se atêm, eu estou sempre atenta. Inclusive, sexta-feira aqui na chácara apareceu uma coisa estranha, às 4h10 da tarde, né? Então as coisas vivem acontecendo. O que apareceu aí, Marcela? Parecia um avião de lado, de repente aquilo começou a girar no próprio eixo e eu vi que se tratava de alguma coisa em forma de charuto. E era muito brilhante, muito prata. E aí eu vi aquilo girar no próprio eixo e pedi para minha funcionária ficar olhando enquanto eu pegava o binóculo, né? E nesse intervalo ele desapareceu, aí ela me contou que ele estava andando e virou por 2 vezes no próprio eixo e dando uma parada. Então, avião não pode ser. Agora, o Ademar me falava aqui, quando nós começamos a nossa conversa, de que muitas pessoas, a Marcela está na linha falando da experiência dela, de que ela sabe. Agora, você disse que muitas pessoas podem estar chipadas, ele até brincou e falou, não sei, de repente eu estou chipado e não sei. É possível? Você, é possível? É sim, é possível. Por exemplo, o caso da Marcela é um caso extremo, muito aperfeiçoado, um caso raro, inclusive. Agora, existem uma quantidade muito grande de pessoas em todo o mundo que passou por experiências não tão intensas, não tão prolongadas, mas passou por experiências na mão de ETs e não sabe. 10% apenas das pessoas que passaram por isso é que sabem que tiveram essa experiência. Então, há muita gente no mundo inteiro com chips, implantes como esse, e não sabem. Tem apenas eventuais memórias de fatos que aconteceram durante as abduções, porque os ETs, em geral, eles apagam da memória da pessoa os procedimentos que eles fizeram com ela. Eles apagam
que a pessoa pode não se lembrar de absolutamente nada, ou apenas de alguns fragmentos, de alguns pequenos fatos que aconteceram lá dentro, que podem retornar na cabeça da pessoa como sonhos recorrentes nos dias, meses, anos seguintes. Ademar e também Marcela, não existem mulheres? Somente homens ETs? Há também mulheres dentro do... Você chegou a ver alguma mulher, Marcela? Eu vi 2 na primeira vez que eu estive. É comum que haja. Mas é mais homem que eu vi. Mais homem. Agora, eu só queria ilustrar isso que o Gevaer falou. Na primeira vez, eu não entendendo nada de ufologia, sabe como é que foi? Eles apagaram, só que eu tinha lembrança que o caminho tinha sumido. Sumiram 3 quilômetros a primeira vez. Eles pegaram num ponto e jogaram lá pra frente da avenida, eles me tiraram na Avenida CUPC, jogaram lá na frente, que já é vereador João de Luca, acho que é. Vereador José de Luca. E esse trajeto você não lembra de ter percorrido, não é isso? Eu não conheci esse trecho, eu só conheci quando eu refiz o caminho. E sumiram 3 quilômetros. Aí o que aconteceu na mente? A gente sabia que o caminho tinha sumido porque a gente tinha que passar por pontos de referência que não passamos. A partir daí eu via, de repente, mesmo conversando com uma pessoa, passava muito rapidamente slides na cabeça de cenas. Então, eu vi a minha amiga paralisada, com o olho grande parado, olhando para frente. Eu via uma luz descendo e eu dentro do carro olhando. Mas são cenas que, como a gente não sabe o que aconteceu, a gente não entende o que é aquilo. Não Só depois que você consegue fazer uma interpretação desses fatos. Depois que passa tudo é que você numa sequência normal. Volta ao filme. Ela teve muita sorte, porque ela se lembra disso e com muita clareza muito grande. É verdade. E o caso dela tem como um ponto alto de credibilidade, foi investigado pelo Arismares Baraldi Dias, que é um dos nossos pioneiros, um grande pesquisador daqui de São Paulo. Muito bem. Marcelo, obrigada por nos atender. Eu que agradeço. Um bom abraço, dia, Marcelo. Tá? Outro, um abraço. É um prazer. Ok. Tá, E nós vamos... quando que vai acontecer essa amostra de fotos que foram tiradas, inclusive, pela NASA e pela Força Aérea Brasileira no shopping? Nós acabamos de fazer um trabalho agora, no sábado passado, durante o dia inteiro. Nós tivemos aqui, inclusive, um ufólogo norte-americano que trabalhou uma tese bastante impactante e interessante sobre o fato de que a humanidade teria sido gerada por seres extraterrestres. Inclusive esteve junto o Marco Antônio Petit, que é um ufólogo do Rio de Janeiro, abordando o mesmo trabalho. Isso nós estamos fazendo agora uma vez por mês. Está Inauguramos agora. Até quando que vai? Acabou, foi somente sábado. Mas não vai ter mais? Não, foi um workshop que nós fizemos, a primeira edição dele agora, e vamos fazer o próximo no dia 15 de novembro. 15 de novembro, qual que é o shopping? Não vai ser feito no Hotel Eldorado, em Higienópolis. Tá certo. E depois, em 13 de dezembro, um outro evento. Então, uma vez por mês, vocês vão ter eventos? Uma vez por mês. Nós trazemos um estrangeiro, que é top na sua área, e um brasileiro também top na sua área, para falar durante 10 horas seguidas, com toda a profundidade sobre o sistema. Para quem se interessa, olha. E também temos aqui o site, que é o www.ufo.com.br, e o telefone, que é de Campo Grande, né? Sim, 67... 0 prestadora 67 341 5445, porque o Ademar é de lá. Sim. Obrigada pelas revistas. Muito obrigado você, Olga, pela oportunidade. Eu te trago um abraço da Rosana Beni. Rosana Beni. Que é do programa Dimensões, que está com a gente, nos apoiando nessa iniciativa. Um abraço para você, Rosana. E dizer que no mês que vem nós vamos estar aqui, eu acho que com um primo seu, um italiano chamado Giorgio Bon Giovanni. Olha. Que é um cidadão que tem uns estigmas. Sim, eu já tive a oportunidade de conversar com ele uma vez lá no Paraná. Mas antes, peraí, vamos mostrar. A Aline esteve lá, né? Vamos mostrar essa matéria aqui. Presta atenção, e você que gosta, a exposição. Certo. OVNI, objeto voador não identificado. Algumas pessoas acreditam, outras não. Não acredita por quê? Me dê uma explicação. Porque me parece absurdo que eles venham, como dizem, nos observar, etc., e não se manifestam, não. Já tiveram tanta oportunidade de se manifestar, por que não o fizeram até agora? Eu não acredito. E essas fotos, quase todas elas são fraudes. A senhora acredita em OVNIs? Acredito. Acredita, já viu algum? Eu não. Não vi. Por que a senhora acredita na existência deles? Eu já ouvi falar muito, já li muitas reportagens, tudo que sai em revistas, jornais, eu tô lendo. E mesmo também que tem pessoas da família que já viram, tiraram fotos.
Pessoas da sua família já viram? Bem próxima já. Tenho fotos também que mandaram para nós. A senhora acredita então que só o planeta Terra é habitado? Não, eu não disse isso. É possível que outros planetas sejam habitados. Eu acredito que objetos não identificados não existem. Mas eu, por outro lado, tenho certeza que extraterrestres, pessoas com poderes diferentes que os nossos, com capacitações diferentes que os nossos, existem. Você acredita em OVNIs? Acredito. Acredita? Acredito piamente. Piamente, por que tanta convicção na sua crença? Porque eu já vi alguns objetos voadores. Você já viu objetos voadores? Já vi. Quero o relato completo. Onde, quando, por quê, o que era? Eu estava voltando para casa, era umas 3h30 da manhã mais ou menos. E também era uma luz, um círculo vermelho. E embaixo desse círculo ficava piscando uma luz prateada. Ele estava numa linha reta, só que de repente ele começou a mudar o percurso, ele foi para um outro lado. E a princípio eu só tinha visto essa luz, mas eu olhei atrás dele, tinha um outro objeto da mesma forma, também com uma luz vermelha e uma luz prateada piscando atrás dele, fazendo o mesmo caminho, como se um estivesse seguindo o outro. A foto desse suposto OVNI foi tirada em Sumaré, em São Paulo, em 1978. Por que suposto? Porque foi comprovado posteriormente que o fotógrafo fez uma sobreposição de imagem. É uma foto falsa. Essa foto foi tirada em 1975 por pilotos de avião que sobrevoavam a Amazônia. Olha aqui é a cabine, você vê o piloto e aqui o objeto voador não identificado. Essa é a foto de um filme que foi exibido pela primeira vez em 1995. É um filme sobre uma autópsia de um ET. Durante muito tempo, os produtores ganharam muito dinheiro com esse filme. Ele foi exibido inúmeras vezes, só que há 3 anos atrás provou-se que o filme não passa de uma montagem com bonecos. Essa é uma pintura encontrada em uma caverna. Ela foi feita mais ou menos em 12.000 a.C. E olhem aqui, discos voadores. Essa foto foi tirada em Porto Rico em 1990. Vocês podem ver aqui um objeto voador não identificado. Essa foto foi analisada por computador e até agora ela é tida como autêntica. Quero lembrar que essa exposição está no Shopping Tatuapé, vai até o dia 29 de outubro agora. E você pode ir lá visitar. E obrigada pelas revistas, eu gosto muito desse assunto, vou ler. O pior é que a gente começa a ler e não quer parar mais, né? É verdade. Tomara que você não pare mesmo, e lê sempre. Eu vou te mandar todos os meses a revista. Tá bom. Obrigada por ter vindo. Obrigado você. Felicidades, tá? Realmente. E o meu ETzinho aqui que acende a luz. Olha que bonitinho, ó. Ó, deixa eu mostrar ele aqui, ó. Olha o dedinho dele aqui. Aperta aqui, ó. Ah, você já achou o lugarzinho pra apertar ele aqui, ó. A criança adora, mas adulto também gosta muito. Obrigada, tá, Ademar? Muito obrigada. Aqui, aliás, esse ET não é o do Ademar, né? Esse ET aqui foi trazido pela nossa produção. Foi a Renata, é? Não, foi a Marisa, né? Ah, foi a Drica que trouxe o bonitinho? Muito bom.